E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação. Hoje a gente vai desmistificar as ferramentas de organização de código do Rust. Sabe quando o projeto começa a crescer e a gente precisa manter as coisas sob controle? Pois é, entender como agrupar e separar a lógica é essencial para manter o desenvolvimento fluindo liso e eficiente. Mas aí vem aquela pergunta de $1 milhão. Como a gente evita que uma base de código em crescimento vire um caos absoluto? Ninguém merece aquele pesadelo de dar scroll num arquivo de 10 mil linhas, né? Fica impossível ler ou dar manutenção. Para resolver isso, as abordagens do Rust usam uma metáfora muito legal e super didática: a arquitetura de um restaurante. O nosso cardápio de hoje passa por pacotes e crates, agrupamento com módulos, navegação com caminhos, controle de acesso e privacidade, os atalhos com use e, por fim, a divisão em múltiplos arquivos. Ok, vamos mergulhar logo nisso, começando ali pela fundação de tudo e subindo até chegar na comunicação interna. Parte 1. Pacotes e crates, a fundação. Voltando para a nossa metáfora do restaurante, imagina que eles são o terreiro físico e o prédio em si, onde o negócio vai funcionar de forma independente. Para deixar bem claro o que são esses blocos de construção. Um crate é basicamente a menor quantidade de código que o compilador do Rust processa de uma vez só. Pode ser até um arquivo único. Já um pacote é um pacotão mesmo, um agrupamento de um ou mais crates que entrega uma funcionalidade completa. E um detalhe super importante: todo pacote tem que ter um arquivo chamado cargo.tom. Ele atua como a planta arquitetônica, dizendo para o sistema exatamente como construir esses crates. E dentro desse terreno a gente tem duas estruturas diferentes. Os crates binários são os programas executáveis. Eles obrigatoriamente precisam de uma função principal, a famosa main, que é quem dita o que acontece quando o programa roda. Do outro lado, a gente tem os crates de biblioteca. Eles servem para compartilhar funcionalidade, não compilam para um executável direto, e justamente por isso não tem uma função main. Faz todo sentido. Prédio pronto? Então vamos para o passo 2, agrupando o código com módulos, a nossa planta baixa. Aqui é onde a gente divide o interior do restaurante de um jeito inteligente. Tem a área de atendimento, que no código a gente chama de front of house, e a cozinha, os bastidores, que é o back of house. Essa organização garante que as partes do código fiquem super fáceis de ler e de reaproveitar depois. Isso ilustra brilhantemente a árvore de módulos alinhada. Pensa comigo, saindo do nível raiz, que é o crate, a gente passa para o módulo pai que cuida do atendimento. Daí, desce para os módulos filhos, que focam na recepção ou em servir as mesas, até chegar nas ações específicas, tipo a função de adicionar o cliente na lista de espera. É uma estrutura totalmente lógica e lembra muito a árvore de pastas ali do sistema de arquivos do computador. Passo 3. Navegando com caminhos, encontrando o caminho. Já que a gente sabe como as salas estão divididas, precisa saber como andar por elas. Assim como alguém precisa de um endereço para achar um arquivo num diretório, o compilador do Rust precisa de um caminho bem claro para localizar um item dentro dessa árvore enorme de módulos. Existem basicamente duas formas principais de navegar. O caminho absoluto é aquele que começa lá da raiz absoluta do crate, o que garante precisão total, de ponta a ponta. Já o caminho relativo tem o seu ponto de partida no módulo atual em que o código está inserido. Essa abordagem usa umas palavras-chave de identificação, tipo self ou super, para se localizar a partir daquele exato ponto. Olhando para as equivalências em código disso, o caminho absoluto usa logo de cara a palavra crate. E também tem o uso relativo com super, que serve para referenciar o módulo pai, como uma viagem expressa de volta para o andar de cima. Na prática, a comunidade tem uma preferência enorme por usar caminhos absolutos. E por quê? Porque evita dor de cabeça. Se o código for movido de lugar durante o desenvolvimento, o caminho absoluto não quebra e as referências continuam inteirinhas. Mas vamos combinar, nem tudo no restaurante tem que ficar exposto, certo? Isso leva a gente ao passo 4, controlando acesso e privacidade, trancando as portas da cozinha. Essa etapa explica o porquê dos detalhes de implementação que funcionam como segredinhos e a rotina caótica da cozinha ficarem trancados e ocultos por padrão. O Rust tem um protocolo de segurança bem rígido. Todos os itens são estritamente privados para os módulos pais por padrão. Funciona assim: os módulos filhos conseguem ver o contexto e tudo o que está nos seus ancestrais, afinal eles foram criados lá dentro. Só que a recíproca não é verdadeira. Os módulos pais não conseguem bisbilhotar o funcionamento interno e privado dos filhos. Isso impede dependências confusas e não deixa o código virar um grande prato de espaguete. Então, o ponto crucial é entender como a palavrinha mágica pub entra em ação para abrir essas portas de forma controlada, expondo só o que você quiser para os módulos externos. Se você usar pub, mod ou pub fn, você abre módulos ou funções inteiras para o público. Mas muito cuidado com as estruturas de dados.
Usar pub struct torna a estrutura pública, só que cada campo lá dentro continua privado por padrão. Tem que liberar um por um. Em contraste, se você declarar um pub enum, o jogo muda. Tanto a enumeração quanto absolutamente todas as variantes dela ficam públicas na mesma hora. Passo 5. Atalhos com o use. O nosso sistema de intercomunicador. Porque, convenhamos, conforme o projeto vai crescendo, ter que escrever aqueles caminhos gigantes o tempo todo cansa demais. A palavra-chave use vem para salvar a gente dessa repetição. Ela funciona essencialmente criando um link simbólico, um verdadeiro intercomunicador direto no escopo do programa. Existem umas regrinhas idiomáticas de ouro para usar esse atalho sem gerar confusão. Para as funções, o ideal é trazer só o módulo pi para o escopo, e então chamar a função através dele. Assim fica nítido que a função não foi definida ali localmente. Por outro lado, para as estruturas ou enuns, a convenção é já puxar o caminho completo e exato direto para o escopo. Seguir essa etiqueta da comunidade é o que garante que o código vai ser lido rapidamente por outros desenvolvedores. E tem ferramentas ainda mais avançadas para ajudar quando o negócio escala. O comando as permite criar um apelido local que é ótimo para resolver aquele conflito chato de nomes iguais. Mas a grande estrela aqui é o pub-use, que permite a reexportação. Olha a sacada, é como ter uma cozinha hiper complexa e dividida lá atrás, mas na hora de entregar o cardápio para o cliente, é super simples e limpo. A gente também tem os caminhos alinhados, que espremem aquelas listas gigantes em uma linha só. E claro, o operador glob, que é aquele asterisco, para trazer absolutamente todos os itens públicos para o escopo de uma tacada só. E por fim, chegamos à etapa 6, dividindo em múltiplos arquivos o que a gente chama de franqueando o restaurante. Porque quando o código dentro dos módulos começa a ficar monstruoso de grande, a solução definitiva para organizar isso é separar fisicamente essas plantas baixas em vários arquivos dentro do projeto. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática, fechando o nosso quebra-cabeça. Tudo começa declarando o módulo no arquivo raiz, só com o nome dele e um ponto e vírgula. Depois disso, você cria um arquivo novo no sistema usando exatamente esse mesmo nome. E, finalmente, você joga todo o código para dentro desse arquivo novo. O compilador do Rust é genial. Ele busca automaticamente o conteúdo dentro dos arquivos que correspondem aos módulos que você declarou antes. Chegando ao fim dessa nossa análise, olha como as peças se encaixam de um jeito extraordinário. Dá para evitar o caos de código completamente só usando as delimitações lógicas e os atalhos estratégicos certos. E aí fica uma provocação muito boa para quem está acompanhando a gente. Agora que todas essas plantas arquitetônicas, regras de privacidade e ferramentas de módulo estão bem claras, como a arquitetura do seu próximo grande projeto em Rust vai ser desenhada para escalar com total segurança e visibilidade. Esperamos que isso sirva de base para projetos cada vez mais limpos. Valeu pela companhia e até a próxima!